descoberto. Aqui eu sou mais amor. Aqui é mais amor, aconchego e calor. Bem-vindo a Descoberto. Vem, abra o seu coração e libere a emoção, pois aqui o amor é certo. Olha, você mencionou uma pessoa que eu amo de paixão, que é a Michele Pacheco, Robson, que inclusive aniversariou hoje, né? Quero mandar um abraço para ele, Robson Rocha, grande amigo, grande profissional, pessoa maravilhosa. E eu cheguei lá na redação da TV, não tinha bolo, não tinha nada. O aniversário foi ontem, né? E eles comemoraram a semana toda. Mas aí cheguei lá hoje, não tinha bolo, não tinha nada. Eu protestei. E eu falei com ele o seguinte: fazer aniversário na pandemia é golpe para poder não fazer festa. Da aglomeração, isso é um golpe. Eu falei com ele, mas depois que passar a pandemia, não tem desculpa, não tem. E a Michele, ela apresenta o jornal. Inclusive, um dos programas mais emocionantes que eu apresentei na Conexão TV teve a presença do Robson e da Michele. Eu fiz uma homenagem a eles. Nós fizemos um quadro totalmente. Eles participaram do programa todo, que eram 4 horas de programa, e ao final eu fazia um arquivo confidencial. Então nós colocamos toda a família, amigos mais próximos, inclusive a filha deles, a sogra, né, dos dois, enfim. Foi um dos programas mais lindos, mais emocionantes que nós apresentamos lá na Conexão TV. Foi com a presença do Robson e da Michele. Eles estão experientes há muito tempo. A Michele é de Três Rios, torcedora do Flamengo, toda segunda-feira e toda sexta, que eu participo do jornal. Eu bato de frente com ela. Ela veio com saudações rubro-negras, vai cruz, credo. Hoje eu perguntei para ela se ela passou mal da cerveja Kaiser que ela tomou na terça, que o Kaiser, o Renato Kaiser, que fez os 2 gols contra o Flamengo, pelo Atlético do Paraná, inclusive já jogou no Tupi. Aí ela falou: não, eu não tomo cerveja não, porque essa você passou mal. E o Robson trabalhou muito tempo, cinegrafista, TV Globo, e eles trabalharam juntos, 18 anos na TV Alterosa, 5 na Record, e agora estão agora na ISTV. Inclusive no atentado ao Bolsonaro, em 2018, 6 de setembro de 2018, ela fez ao vivo o Jornal da Record, e com segurança, porque as pessoas, os demais jornalistas não acompanharam até o final. Na Rua Alves, tomada de gente, o pessoal fechado ali, os jornalistas voltaram para as redações para fechar a matéria. E ela ficou, mas o Robson. Aí tiveram matérias exclusivas sobre o atentado, né? E ela entrou ao vivo no Jornal da Record. São fabulosos, né? Como profissionais, poxa, falar o que dos dois? Os dois conta realmente. E com pessoas, são pessoas maravilhosas, né? Nós já chupamos muita jabuticaba por conta das conquistas do Ronaldo, viu? A gente foi para um sítio de um amigo nosso aqui e penduramos no pé de jabuticaba, eu, Robson, Michele, saudade muito grande. Mas eu estava comentando com você, eu tinha esse sonho de trabalhar em rádio em Juiz de Fora. Mas na época as coisas eram mais difíceis. Então o Trombetinha, o tio Cláudio, ele foi comigo em várias emissoras. Mas na época, eu novo, começando a vida, não tinha ainda experiência em rádio e não tinha o tão importante diploma, né? Então eu acabei desistindo, mas ele me ajudou muito. Nós rodamos muito Juiz de Fora, a procura de um veículo, naquela época não tinha tanta facilidade como hoje, a questão da internet, né? Verdade. Eu estagiei em Juiz de Fora, na Caixa Econômica Federal, por 3 anos. Depois eu recebi um convite da Rádio Difusora de São João de Nepomuceno, na época era a Rádio Multissom, do Sistema Multissom de Rádio, para apresentar o programa Bola no Ar, que na época era apresentado pelo saudoso Geraldo Magela, grande ícone também do jornalismo esportivo, do rádio esportivo da região.
E foi onde, ali, eu me encontrei realmente. A partir dali eu não parei mais. E eu já escrevi em jornal, eu tinha 14 anos. Eu estou hoje com 38 anos dedicados ao jornalismo. Apesar de não ter o canudo de jornalista. Né? Não, Mas o eu conheço trabalho que eu tantos, faço... eu conheço tantos que não têm e nem por isso jornalista. Wilson Cid, por exemplo, é aqui e é um jornalista respeitadíssimo. Quer se falar de política aqui, tem que se ouvir o Wilson Cid e tantos outros, né? Então, o Zagueto, por exemplo, o Zagueto não tinha diploma de jornalista, mas ele nos incentivava, tanto que a Rádio Capital patrocinou parte do meu curso no Rio. A gente ia fazer final de semana, joga no Rio, ficava para o curso, por incentivo do Zagueto, interferência dele através do Dr. Russo, que era um professor de São Paulo, que dirigia a rádio aqui. Ele acabou pagando o curso para nós. Depois, com a mudança dele, eu acabei arcando com o restante, enfim, até onde foi possível. E o Zagueto incentivava muito, porque ele não queria que a gente ficasse só restrito ao rádio. Ele queria, você vai ter que sair para uma TV, para um jornal, não sai para TV nenhuma, tem por aqui mesmo, né? E nem por isso que eu conheço tantos também que ficaram por aqui, nem por isso também tem demérito nenhum, né? Tem suas qualidades. Eu sou muito... Eu sempre fui muito observador, sabe, Carlos? Eu sempre procurei ficar atento, né? Eu sempre fui muito ligado ao rádio esportivo, né? Eu sou da época de Valdir Amaral, Jorge Cury, Mário Viana, Loureiro Neto e por aí afora. E eu acompanhava todas as transmissões esportivas e você também como uma grande referência para mim. Aprendi muito com você, talvez você nem saiba disso. A gente não tinha esse contato, essa amizade, mas eu me espelhei muito no seu trabalho como repórter de campo. Eu fiz diversas jornadas, mas com aquele foco em você, no seu trabalho. Eu sempre pensava, um dia eu quero fazer que nem esse cara, eu quero mostrar que eu sei. Né? Eu costumo dizer o seguinte: eu tenho a mente muito rápida, o improviso, a facilidade de improvisar e de me expressar, me comunicar. Eu não tenho a minha voz é péssima. Né? Mas eu tenho coisa, não, mas a gente supera isso tudo com disposição, com conhecimento, né? Conhecimento, dedicação, empenho, porque a voz não tem, ou a gente tem ou não tem, né? Então não dá para... Dá para melhorar, mas não tem como. Eu não tenho. Não, conhecimento, assim, a gente dedica muito. E outro dia, tem um jovem jornalista aqui, que é o Gustavo Fonseca, ele está narrando futebol, eu gosto dele como narrador. Outro dia me perguntou, você falou em Valdir Amaral, Jorge Cury, eu lembrei. Mas ele falou, como é que funcionava isso do Valdir Amaral narrava um tempo, o Cury narrava outro, ele já sabia disso. Exato. O comentarista era o João Saldanha, depois o Saldanha saiu, veio o Rui Porto, depois o Sérgio Noronha, e a arbitragem era a arbitragem era o Mário Viana, que acompanhava o jogo de binóculo para poder ter uma proximidade maior do lance. Ele perguntou, mas por que tem gols antigos que eu ouço e tem um narrador esportivo fazendo a ponta atrás do gol e o outro atrás do outro? Eu falei, ali entra a percepção de gestão do Valdir Amaral. Numa época que TV era coisa rara. Quando fazia jogo era só com uma câmera e lá da cabine. A Globo colocava duas, uma na cabine e a outra próxima ao gramado. O que ele fazia? O Valdir Amaral e Jorge Cury, como chefe da equipe. Colocava um narrador, você sabe disso, ou o Edson Mauro, ou o César Riso, atrás de um gol e outro atrás do outro. E os repórteres, o Loureiro que cobria o Vasco e o Kleber que cobria o Flamengo, iam para a beira do campo, mas eles ficavam próximo ao meio-campo, acompanhando aqueles lances dali. E os narradores que estavam atrás do gol não faziam entrevista. Terminou o jogo, no intervalo, eles iam tomar água, não entrevistavam ninguém. Essa entrevista é do repórter, aquele que cobriu o treino, que acompanhou o treino, que sabia tudo. Mas o narrador estava ali para ser a lente de hoje da TV. A TV Globo, que não coloca aí a grua atrás do gol, para mostrar o lance atrás do gol. O narrador esportivo ficava ali para relatar aquele lance. Foi perigo de gol, não foi gol, foi gol. Era o narrador. Então, quem que fazia isso? O Valdir Amaral. Quantos olhos voltados para o campo? Do narrador, do comentarista, de arbitragem, do
ponta atrás de um gol, ponta atrás de outro gol, e mais 2 repórteres na beira do campo, um cobrindo um time, o outro time, e mais um terceiro repórter para cobrir a arbitragem, substituição, ou seja, para nada escapar. Por isso que eles falavam, que o que eles relatavam era o relato fiel do jogo. Agora, essa questão do improviso, eu sempre fui muito criativo. Eu já aconteceu um gafe comigo, eu não sei com você, deve ter acontecido, né? Todos uma só? Uma só? Mas essa minha foi hilária, realmente. O Botafogo, de Sebastião Lazzaroni, foi jogar em Cataguases, pouco depois da Copa de 94. O Lazzaroni, que é mineiro de Muriaé. E nós estivemos lá com o Botafogo, narrando, transmitindo o jogo pela Rádio Criativa, na época acho que era Criativa São João e Nepomuceno. E eu fazendo a reportagem de campo. Rapaz, eu confundi o Lazzaroni com o Parreira. Você acredita nisso? Deu um branco, e eu entrevistando o Lazzaroni, eu disse assim, bom, professor, prazer em tê-lo aqui conosco, satisfação em poder receber um tetracampeão mundial. Na época o Brasil havia sido tetra, né? Em 94. Falei, pô, feliz demais em receber um tetracampeão mundial, e fui falando. Eu vi que o Lazzaroni olhou para mim e fez assim. E eu continuei falando. Depois eu falei, cara... Aí ele falou, ó, repórter, eu quero agradecer a forma carinhosa com que você me recebeu aqui, mas eu quero externar que o tetracampeão mundial não sou eu, não. Foi o professor Carlos Alberto Parreira. Rapaz, se tivesse um bueiro, eu enfiava a cabeça. Não, a gente fica aí. Só que aí que entra o raciocínio, o conhecimento daquilo que você está fazendo. Aí eu fiz assim, ó. Falei, não, professor, absolutamente. Quando eu me referi ao senhor sendo um tetracampeão, foi porque na Copa anterior, em 90, na Itália, a maior parte dos jogadores que foram campeões com o Parreira em 94 estavam com o senhor em 90. Inclusive, quando o senhor criou, né, colocou o Mauro Galvão de líbero, que negócio todo. Então, eu também considero o senhor um tetracampeão, porque o trabalho começou com o senhor na Copa anterior. Saí bem, né? Dá bom, muito aí, bem, claro. Ele achou... É um raciocínio rápido, né? Eu participava muito, quando estava na gestão da Rádio Cultura de Santos Dumont, de um programa esportivo de manhã. E às vezes me perguntava alguma coisa, né? E que a gente não domina, né? Não sabe tudo, a gente não sabe nada, a gente está aprendendo todo dia, né? E me perguntava uma coisa que eu não domino, eu dava saía pela tangente, dava e esperando a luzinha no fim do turno acender, né? Esticava alguma coisa a conversa, a luzinha se acendia e eu voltava, né? Ô, seu Jorge, o que o senhor perguntou mesmo? Aí respondia aquele que perguntou. Então, é questão mas só no momento a gente consegue fazer isso, né? Não é fácil não, mas a gente consegue, né? Aí tenta, né, a questão da criatividade e do improviso também, porque não está escrito, mas a mente é que funciona, né? E funciona bem. E tem que ter o conhecimento daquilo que você vai fazer. Com certeza. Eu apresentei programa de televisão que o convidado não foi, eu fui obrigado a levar outro convidado na hora que eu não sabia nada dele. E eu entrevistei durante 4 horas, cara. Eu comandei um debate político para prefeitos da região. Eu fui mediador da disputa em Guarani, fui mediador da disputa em Rio Novo, nas eleições, e eu mediei o embate durante 4 horas. Cara. E dois interesses, né? E dois adversários, né? Buscando ali, cada um vender o seu peixe para ganhar a prefeitura. Mas é isso mesmo. Depois é o seguinte, lá na sua biografia, tem que acrescentar, depois você vai me contar, a origem na Itália da família Trombini, que é a família de origem italiana. Eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Nós estamos de Rovigo. Né? Meu avô veio para o Brasil em um navio. Eu vou te contar depois a história. Tá bom? Mas aqui... Pode ir.
No caso, eu estou falando de italiano, que o bairro Floresta, por exemplo, que é esse primeiro bairro quem vem de Descoberta. Juiz de Fora é o primeiro bairro aqui. É um bairro pequeno, está entre os 10 menores da cidade. Tem pouco mais de 1.000 habitantes. É onde fica o seminário, né? Isso, ele é antes do seminário. E ele só está entre os 10 menores, que conta a população, inclusive, do seminário ali tudo, que ali já está passando para cá, para Retiro, né? Mas conta. E o Floresta, eu fiz o levantamento, tem mais de 30 pessoas, famílias de origem italiana. Carbogin, Zancanelli, Piazza, Perantoni, Baldiotti, Pussetti, Brion, você dá umas 30 e poucas famílias. Como é que se explica isso? É porque essas famílias moravam muito aqui na região de Retiro, que tinha aquelas fazendas de café, no cultivo do café. E tá. com a crise do café, o governo Getúlio mandou cortar os pés de café, a Europa não está mais comprando. O que é que eles fizeram? Saíram da lavoura e migraram para a fábrica de tecido da Floresta, que existe até hoje, fundada em 1911. Foram para lá. E com isso estabeleceram o bairro Floresta. Aí casaram entre eles. Tem família ali que costuma ter 2 italianos no lado feminino e 2 no masculino. Um casal tem 4 origens da Itália. Priamo e outros. Nem podia imaginar isso, cara. Não tem, por causa da fábrica. E aqui no Jardim Esperança tem a rua Elisabetta Tarocco. Tarocco era também de origem italiana. E tem um bisneto dela aqui, o Jorge de Castro Tarocco Júnior. O Jorge é bisneto dela. E ela não foi para a Floresta, a família dela não foi. Porque o que ela deduziu na época? Eles queriam continuar no cultivo do café. Região de Ribeirão Preto, que fica a mais de 300 quilômetros depois de São Paulo, lá no interiorzão mesmo, próximo do Triângulo Mineiro. Lá tinha o café. Como o Juiz de Fora estava perto da capital, perto da corte, embora daqui para o Rio gastava-se mais de 6 horas de carro pela União Indústria, que era asfaltada, lá não tinha asfalto. Então eles foram para lá e deduziram o seguinte: lá vai demorar a chegar a ordem para parar de plantar café. Lá a crise do café vai demorar a chegar. Por quê? Está longe da capital do país, que era o Rio de Janeiro. Foram para lá ela acabou morrendo por lá, mas lá ela continuou aquela família queria, continuar no cultivo do café e não migrar da lavoura de café para a indústria de tecidos. Carlos Ferreira é cultura. Não, a gente está sempre estudando. Aprendendo sempre com Carlos Ferreira. A gente está sempre estudando. Bacana, então, Carlos. O trombino depois e que você memória me conta. boa, viu, cara? Que memória boa. Que Deus abençoe, cara. Que você continue. Tem que exercitar sempre, né, a memória para poder continuar assim. Que bacana, cara. Bom, eu quero te convidar agora para a gente ver o que o povo está dizendo para nós. Vamos lá? Sim. Vamos. Você fica à vontade para me cortar a qualquer momento, se você quiser comentar, quiser responder. Fica à vontade. Eu consigo, tá bom? Deixa eu te perguntar, eu consigo ver ou tenho que olhar no meu computador fora do Não, fica celular? tranquilo que eu falo aqui para você. Ah, beleza, tá? Beleza então. Vamos lá então, ó. A Adriana Castro está nos vendo na cidade de Teresina, no Piauí, capital do Piauí. Que fica Adriana Castro... Ela fica de um lado, do outro lado é Timon, no Maranhão, né? Timon fica de um lado e Teresina do outro. É o Nordeste do nosso querido Brasil, né? A Adriana Castro, ela é funcionária pública. Também ela é graduada em Direito, né? Ela participa com a gente sempre, ela assiste todas as nossas lives, também no nosso podcast, ela está sempre entrando, sempre assistindo. E ela diz o seguinte: sou uma pessoa extremamente privilegiada por tê-lo como meu amigo. Agradeço imensamente seu carinho. Forte abraço. Está dizendo assim, ó. Boa noite, Carlos Ferreira. Um prazer vê-lo. Está dizendo que é um prazer te assistir lá de Teresina. Adriana Castro. E o Piauí, o Giovanni, muita presença na mídia nacional, que o governador Wellington Dias teve uma atuação, está tendo ainda, né, na aplicação da vacina, não só no Piauí, como no Brasil inteiro. Ele teve uma atuação muito firme, muito segura, defendendo sempre a vacina, falando em nome dos demais governadores do Nordeste e brigando constantemente pela vacina, que é
a nossa única esperança, né, para poder conseguir superar e vencer essa pandemia. Um abraço, então, para Adriana Castro. Nós temos também uma grande amiga no Piauí, ela é embaixadora do Brasil nos grandes eventos pelo mundo, a Islândia Piauilino, que é mestre em oratória, é professora da Universidade do Piauí, está sempre também nos acompanhando, da família Piauilino. Ela é detentora de uma marca de roupa, de uma grife, tem uma loja no qual ela expõe essas roupas e vende essas roupas, a marca Isabel Piauilino. Quero mandar um abraço também, nossa querida Islândia Piauilino, ela que é oradora, mestre oratória, foi coroada há poucos dias a rainha do Nordeste brasileiro. A Islândia está para o Nordeste como, vamos colocar aqui, Tancredo Neves está para Minas Gerais. Né? Foi o que eu lembrei agora. Pessoa muito conhecida, tem um trabalho muito reconhecido lá na cidade de Teresina, que é a capital do Piauí. O Tadeu Miracema está dizendo aqui, cidade vizinha daqui de Miracema, no interior do estado do Rio. Foi quando você comentou sobre Santo Antônio de Pádua. Inclusive, Santo Antônio de Pádua é terra da minha esposa. A minha esposa morou em Santo Antônio de Pádua. O avô dela, seu Zé Pintor, tem muitas obras em Santo Antônio de Pádua. Ele era pintor e era escultor. Tem muitos trabalhos em igrejas de Santo Antônio de Pádua, né, naquela região, Miracema e outras cidades por ali. Né, eu esqueci de comentar isso com você. Então, quem está dizendo aqui é o Tadeu Miracema, cidade vizinha de Miracema, no interior do estado do Rio. O Tadeu é um historiador. Estou incentivando para que ele lance os livros. Ele tem lá matéria para 5, 6 livros, sem exagero. Mas se lançar uns 2 ou 3, já é o suficiente. Eu que estive em Miracema, na verdade eu tive 3 professores de Miracema, quando eu estudei de 79 a 83 no Colégio Estadual Rui Guimarães de Almeida, em Pádua. Eu tinha 3 professores de Miracema. O Luiz Delco Junqueira, que era de História, já falecido, tem uns 8 a 10 anos. A professora Júnior de Souza Carvalho, faleceu agora em agosto, era professora de Ciências. E o professor Luiz Marques, esse está vivo, era de Matemática, e morava em Niterói, a última informação que eu tinha sobre ele. Então, tive 3 professores de Miracema, cidade aí do Noroeste Fluminense, terra de Ayrton Perlingeiro, de José Maria de Aquino e tantas outras personalidades importantes. Eu lembro muito também de Miracema, do padre Jerônimo Barten, acho que é Barten mesmo, alemão. Ele fumava cachimbo e ia celebrar a missa em Parauquena, que é um distrito de Pádua, mas a igreja pertencia a Miracema. O Tadeu, inclusive, está mandando aqui, transmita o meu abraço ao amigo Carlos Ferreira. Está mandando um forte abraço para você, o Tadeu Miracema. Nilson Magno Batista, jornalista, redator do jornal A Voz de São João, jornal centenário de São João Nepomuceno, há muitos anos, fazendo um trabalho belíssimo, não só em São João, mas em toda a nossa região. Nilson, ele é uma referência para mim também, né? Aprendi muito com Nilson Magno Batista, né? Comecei escrevendo em jornal, depois de ler muitos artigos do Nilson, né? No jornal A Voz de São João. Mando um abraço para ele, jornalista Nilson Magno Batista, que disse o seguinte, Carlos, boa noite, Carlos Ferreira, estou gostando desse papo entre mineiros. Está mandando um abraço aí para você, jornalista Nilson Magno Batista. Um abraço para ele também. Tem outro jornalista aqui também mandando um abraço, Márcio Sabones, conhece? Não, esse sobrenome não é estranho, não. Sabones não é estranho, não. Vou te contar quem é. Foi apresentador do Alterosa e Alerta, da TV Alterosa de Juiz de Fora, nosso querido Márcio Sabones, o homem da dancinha. Não, aqui é o seguinte, eu achei muito apto morar em periferia de a antena parabólica, que agora com 5G vai perder a sua finalidade. Então, a questão da TV local, ela passou a ser assistida na periferia, é mais recente, né? Então, nos últimos tempos, até mesmo quando eu trabalhava lá no Grupo Panorama, na rádio,
e participava do Panorama Esporte, de vez em quando com o Rodrigo Dias, aqui no bairro eu não assistia, porque só pegava parabólica. Nos últimos 5 anos para cá é que passou. Claro que na área central da cidade as TVs locais sempre pegaram, inclusive a antiga TVE Canal 12, que é hoje a ISTV Canal 12.1. Mas na periferia só parabólica. Agora que a parabólica está perdendo espaço e que as TVs locais estão expandindo por todo o município. Né? O Peteca, Marcelo Hércules, de São João Nepomuceno, é músico, né, um grande ritmista, faz um trabalho muito bacana com percussão. Ele está assistindo a gente, está se lembrando aqui com você do craque Adil de São João Nepomuceno, inclusive jogando na equipe do Tupi de Juiz de Fora. É verdade. O Adil jogou em 2 oportunidades, jogou no Tupi nos anos 80 e depois em 2000 ele voltou quando ele encerrou a carreira. A Sônia Maria Barbosa Mendonça também está nos assistindo. Boa noite a todos, boa noite, Sônia. Está curtindo aí a nossa live. O Nilson Magno Batista, jornalista, está dizendo assim, está espetacular a transmissão. Você falou em TV, deixa eu lembrar aqui. Quando tinha na TV Alterosa, o Alterosa Esporte local, apresentado pelo Rodrigo Dias. Aí o Rodrigo sempre me chamava, eu participava, mas aqui em casa eu não assistia depois. Por quê? Porque ninguém assistia, porque ela não pegava. Depois mudou, o Rodrigo saiu, foi embora, veio outro apresentador, aí já estava pegando no bairro já. Só que outro apresentador, esse outro não convidava a gente não, sabe? Convidava político, assim, sabe? Até dono de construtora, mas a gente de jornalismo, só lá os amigos deles. Outro ele não convidava, não lembrava da gente não. Mas nessa época passava, mas também não assistia não. Falava, esse não convida a gente, não é amigo, deixa para lá. Não vou ficar prestigiando com a audiência. A audiência a gente assiste aquilo que a gente gosta, de quem a gente gosta, né? Com certeza. Agora aqui, ó, o Marcelo Peteca está fazendo uma pergunta aqui para você, se você já narrou gol do Adil. Não, narrar-se, quem narra... Eu nunca fui nem de improviso, porque a gente cresce observando os narradores. Né? Valdir Amaral, que você citou, Jorge Cury, meu amigo Maurício Menezes, o danadinho, mas que joguinho gostoso, Maurício Botafoguense que hoje é advogado aqui em Juiz de Fora, é grande amigo nosso. Narrar não é para qualquer um, sabe? Eu já fazia o relato do lance depois. O último jogo dele, por exemplo, não tem mais esse áudio, mas foi narrado pelo Marco Silva, que já é falecido, e eu fiz a ponta, eu era o repórter. O gol foi no antigo... O estádio nem existe mais, Valdomiro Pereira, em Pato de Minas. Estou falando aqui, não está escrito em lugar nenhum, não. Estou lembrando aqui, né? Então, foi o gol à direita do estádio. O estádio lá tem um supermercado, aqui ele transformou em supermercado, e eu fiz a ponta. Quando o Marco Silva me chamou para relatar o lance, eu falei, né? Cobrou a falta, bateu rasteiro no canto baixo do goleiro, Adil, o camisa 11 do Tupi, tá? Enfim, mas narrar mesmo não, mas muitas transmissões eu já fiz com ele, tenho fotos com ele, entrevistando, enfim, e ele vai lançar o livro aqui em Juiz de Fora também, se possível na sede do Tupi, nós vamos lá fazer a cobertura. Que bom, né? Eu também atuei como repórter de campo, cheguei até a atuar como comentarista, narrei alguns jogos, mas te confesso, a minha praia mesmo é para reportagem de campo. Eu também. Meu é repórter de campo, né? Eu sempre me identifico. Eu sou um repórter esportivo, aquele que tem o poder de reportar aquilo que ele faz, ou de forma improvisada, ou depois através de escrever na mídia social, no blog, no jornal, né? Eu, por exemplo, na época do Tupi, da Panorama, eu dava as notas. Eu vendo lá as notas que eu dava para o jogador, falei, rapaz, era eu mesmo, muito crítico, né? Muito exigente. Mas eles tinham tudo do bom e do melhor, então tinha que dar mais mesmo que podiam, e nem sempre davam. Mas, enfim, reportar é muito interessante. Eu comento também, porque na medida que você vai passando o tempo, você vai aperfeiçoando com estudo, com conhecimento, com prática, e ouvindo também, ouvindo os grandes analistas, né? E você acaba aprendendo e acaba também tendo a capacidade de relatar através de comentário. O comentarista é mais fácil, porque você observa o lance para depois comentar. O repórter, o narrador, não, é em cima do lance. Você não dá para pensar para depois, não. É na hora. O narrador, se você perdeu o detalhe do lance, complica, hein? Complica. Perdeu aquele detalhe ali.
O narrador é instantâneo, o repórter também. O comentarista tem esse privilégio, ele anota o tempo do gol, a falta aconteceu no minuto tal. O repórter não tem tempo para isso de jeito nenhum. É ali no improviso, é em cima ali, no ato acontecendo simultaneamente. Agora, quando eu cheguei na Rádio Multissom, nós trabalhávamos com cartuchos. É a época dos cartuchos. Para nós, o MD era uma novidade incrível, era uma coisa de ponta. Você chegou a trabalhar também assim, Carlos? Cartucheiro. Na mesa de áudio tinha até o tempo e placar, tudo era cada cartucho. Tira cartucho, coloca cartucho, troca cartucho, inverte cartucho. E o parecia um coice de égua. É verdade. E os gols eram gravados no rolo. Tinha que marcar o rolo, o gol está aqui. Quando no intervalo o comentarista pedia o gol, porque tinha tempo para isso, o gol está aqui, era tudo no rolo. Hoje está muito fácil fazer rádio, hoje está muito fácil. Inclusive TV. A TV lá faz o jornal de meia hora com a equipe pequena, praticamente sem sair do estúdio. Está muito fácil hoje. Muito, muito, muito fácil mesmo. A tecnologia é uma parceira, ajudou e muito. Eu vou te falar uma coisa, é a minha paixão. Estou louco para esse momento passar. Né? Inclusive, eu quero te perguntar a respeito. Né? A pandemia veio mostrar para a gente que nós não somos donos de nada. Né? Quem manda é Deus, é um ser muito superior a nós. E a gente, há uns 3, 4 anos atrás, nós podíamos fazer planos e às vezes ficávamos esperando aquilo acontecer. Hoje em dia, tudo tem que ser no tempo de Deus. Né? Eu, por exemplo, tinha saído da Conexão TV, estava prestes a estrear em Juiz de Fora, na RCW TV, TV do Geraldinho, você deve conhecer, o Geraldo Gomes. Né? Estávamos com planejamento de estreia no início do ano, em janeiro, em 2020. Aí eu falei, poxa, mas a vida no Brasil só começa depois do Carnaval. E nessa época eu também estava com um programa na Rádio Top FM de Guarani, a 92.7, programa Conectados. E falei, vamos deixar para depois do Carnaval, porque a vida no Brasil começa depois do Carnaval. Aí veio a pandemia. E nós não tivemos mais como estrear, até porque nós somos grupo de risco. E aí eu achei por bem também me desligar da Top, para aguardar um pouco em casa e tal. E a gerência da emissora, mas não vamos abrir mão da sua participação. Nós queremos que você faça o jornalismo. São 6 notícias diárias da região, né? Eu faço de casa, eu tenho cabeçalho, eu tenho corpo, eu tenho tudo aqui da participação, e eu mando para ele via internet, e ele insere na playlist. Mas, logicamente, eu quero voltar para o rádio e quero voltar também para a TV. Eu não sei para onde, mas que eu vou voltar, um dia eu volto. Porque é a minha vida, isso é a minha vida, é o que eu amo fazer, é o que eu acho que eu sei fazer. É gostoso fazer, né? E é bom de fazer. É um estúdio de rádio, um estúdio de TV. Hoje, por exemplo, no programa, eu tenho participação na segunda e na sexta. Hoje é uma dúvida do lance que aconteceu no jogo do Manchester, lá em Teófilo no domingo passado. O árbitro marcou um pênalti para o Manchester, eu particularmente acho que não foi pênalti, não. E a bandeira chamou para falar que não foi, veio uma pressão de fora, dirigente entraram em campo, aí a gente fica na dúvida, quem que interferiu? O bandeirinha? Ele pode, ele faz parte do jogo. Não foi o dirigente, foi o torcedor que disse que se marcasse o pênalti não sairia vivo? Então essa é a dúvida. E eu falei, aí eu perguntei para a Michele apresentando, a Michele acha também que não foi. Mas eu disse, mas aqui na nossa redação, os demais que estão aqui estão na dúvida. O Robson, por exemplo, dirigindo o programa, o jornal, ele acha que foi. Já o Manfrini está na dúvida, está assistindo outras vezes para ver. O Sávio, inclusive o Sávio, ele é jornalista, ele é de Rochedo. Sávio Duque, foi meu aluno na fanfarra. Pois é, o Rochedo tem tradição de jornalista. Esse menino está lá em Belo Horizonte, trabalha na assessor da Fiat, o Rafael de Mendonça também é de Rochedo, né? O irmão dele, inclusive, foi vereador em Rochedo. Inclusive, até brinco com o Sávio.
Ô, Michele, tem reclamação, né? Qual é a reclamação de hoje? É que Rochedo está aparecendo todo dia na previsão do tempo, em detrimento, em prejuízo a Carlos Alves, que nunca aparece, Eu vi isso aí. a Roça Grande, a Taruaçu, que não aparece. Por que só todo dia aparece Rochedo? Aí ele fala, que é isso foi só uma vez por semana. Não. Taruaçu tem... Não é que Taruaçu tem intimidade, é Taru. Taru tem que aparecer na previsão do tempo, você não coloca. Isso aí é boicote. Enfim, assim eles gostam. E aí ficou aquela dúvida, ninguém tinha uma posição definida de que foi pênalti ou não foi pênalti. E segunda-feira o Álvaro Coelho já gravou a versão dele e vamos exibir para ver se foi pênalti ou se não foi pênalti. E o jogo está suspenso, o resultado do jogo está suspenso. Eu conheço muito o Sábio Duque. Bom, mas eu comentei isso com você a respeito da pandemia, né? Mas eu ainda continuo nutrindo esse sonho de voltar. Né? Não, e vai voltar, porque a vida, eu não diria o normal. Já tive convite, e eu vou, se Deus quiser, ainda quero voltar a fazer o que eu fazia. E eu te pergunto, cara, você acha que nós vamos ter um normal igual que era? Ou o nosso normal será um normal diferente? Eu acredito que seja diferente, né? Não se pode esquecer daquilo, né? Não se pode. Eu, na minha família, eu tive uma prima que morreu em Pádua, no hospital de Pádua, com Covid. Minha prima, nascida em Leopoldina, morou a vida inteira em Parauquena, no distrito de Pádua, professora, cuidando da família, o marido internado, porque ele operou de próstata, e ela que fazia o acompanhamento dele e voltava. Nisso ela contraiu a doença e não saiu viva. E ele está vivo, mas está se sentindo culpado. Ele acha que ela só contraiu a doença porque ela tinha que ir ao hospital visitá-lo, levar pertences para ele, coisa desse tipo. Então é o seguinte, não podemos esquecer. Minha prima aqui, casada com meu primo, minha vizinha, ela, por um descuido, não dela, mas da família, de alguns membros, que lá o pastor falou que não precisava usar máscara, que não, contraíram. Eu falei para ela, Tânia, pegar nessa vez, né, nessa época, é abuso. Não que ela tenha abusado, mas alguém abusou e trouxe para ela. Tá? Não é mais tolerável. Com tanta informação, com tanta recomendação, com tantos cuidados, com tantos exemplos. Aguinaldo Timóteo, ele tinha 3 motivos para não morrer. Ele tinha muita fé, muita vontade de viver e muito dinheiro. Então ele tinha... alguém da minha família me disse isso. Mas ele já estava bem idoso e doente. E daí? Doente e idoso não merece viver, não? Pelo dinheiro que ele tinha, ele ia prolongar mais 1 ano, 2 anos, 3, 5, mais um dia de vida, mas não ia ter a vida abreviada por um vírus, um desconhecido. Né? Tarcísio Meira, mas você está citando só gente idosa. Não, o Rodrigo Rodrigues, 45 anos, repórter lá do Grupo Globo, morreu aos 45 anos, e tantos outros, enfim. E outra coisa, não tem raça, não tem cor, não tem dinheiro. Auro Fortuna, ex-presidente do Tupi, 65 anos, no Sírio-Libanês, que referência no Brasil é Sírio-Libanês e Albert Einstein, né? Os poderosos vão para lá. E o que acontece? O Sarney, lá no Maranhão, o morador, o eleitor dele é tratado no SUS, mas ele, quando precisa, ele vai para São Paulo. Então, eu citei o Sarney, mas tem tantos outros casos, né? Aqui na região também. O Aurim, na hora de ter alta, tratando de um câncer, melhorou bastante. Na hora de ter alta, deu sintoma do Covid. Foram fazer o teste, estava com Covid. Não saiu mais, saiu morto. Ou seja... É verdade. Eu tirei algumas lições, porque eu acho que a gente... Aquela velha história, né? Ou você aprende no amor ou aprende na dor. De positivo... A pandemia ela serviu para nivelar todos, preto, branco, pobre, rico, todos somos iguais. Da mansão, da favela, né? De qualquer lugar. E outra coisa, tudo igual. Eu quando fui tomar a segunda dose, eu fiquei muito animado, porque a fila da segunda dose estava pequena, mas a fila do jovem, de 12 a 18 anos, 17 anos, estava enorme, estava gigantesca. Falei, isso é bom. Isso é sinal de que o jovem está consciente de que a vacina é necessária. A vacina é importante. Aí aqueles que negam a doença, negacionistas, mas o jovem está tomando porque quer ir para a balada. Ótimo! É sinal de que ele quer ir para a balada
mas imunizado, né? Tratado. Isso é importante isso. Eu não sei se você observou, eu observei muita gente da terceira idade, mais resistente, mais negacionista. Um amigo meu, não vou citar o nome aqui, em respeito a ele, é contador, é escritor, é advogado, milita na contabilidade há muito tempo. Quando eu tinha dúvida, eu perguntava para ele. E sempre contestando, contestando. Um dia ele escreveu lá, mas agora os hospitais, as portarias estão vazias. Aí eu escrevi para ele no partido, eu falei, fulano, você não foi lá, né? Os hospitais para olhar, porque se você foi sem precisar, foi um ato de irresponsabilidade, que você já é idoso, é do grupo de risco. Se você anda batendo a porta do hospital para verificar isso sem necessidade, sem precisar ir no hospital, é irresponsabilidade sua. Eu quero te dizer o seguinte, eu vou escrever lá, isso aqui pode ser público. O que eu falei para ele, eu falei particular, eu sou amigo dele, posso falar isso aí. Falei com um bravo mesmo. As pessoas não estão deixando os hospitais vazios, porque elas estão com medo muitos estão morrendo em casa com outros problemas, porque não estão com medo de um hospital, porque estão com medo de contrair a doença. Porque estão, teoricamente, o vírus está concentrado no hospital, porque é onde recebe as pessoas já doentes, de vários pontos da cidade. Aí outros ficam assim, mas agora ninguém mais morre de AIDS, ninguém mais morre de hipertensão, de diabetes. Bem, morre sim, continua morrendo. Essas doenças são terríveis e continuam matando. Só que a doença de AIDS, o câncer, essas doenças não são transmitidas no abraço, não são transmitidas no aperto de mão. As pessoas doentes, Giovanni, são tratadas pelos saudáveis da família. O que não acontece com a Covid? A pessoa com Covid, ela tem que ser isolada. Ela só pode ser tratada com e olhe lá, para poder não transmitir para os outros. Porque quando não se respeita isso, transmite para todo mundo, para a família inteira. Essa Covid de hoje é a tuberculose de antigamente, que transmite pelo ar. Né? Até a AIDS, que é uma doença que ainda não tem cura, se tomar os devidos cuidados, ela não se transmite. Você pode cumprimentar o aidético lá, não gosto de usar essa palavra de aidético, é até feia, pejorativa, né? A pessoa que está com essa enfermidade pode cumprimentar, pode abraçar, não tem perigo nenhum, não tem perigo nenhum. E se ela estiver doente, pode ser tratada por um saudável. A pessoa saudável não vai contrair, assim como o câncer, assim como o diabético, assim como a hipertensão, que são terríveis, que matam. Mas o familiar, o médico, fala em Pádua, Santo Antônio de Pádua, Tadeu Miracema, doutor Cláudio Muniz Lima, ele deveria estar aí com um pouco mais de 70 anos. Certamente ele era diabético, porque o pai dele era. Eu os conheci, eu saí da roça para morar na casa deles, para poder estudar. E eu conheci ele, médico, recém-formado, saiu de Valência para Pádua, cardiologista, trabalhando na linha de frente do hospital de Pádua, no Hélio Montesano, atendendo os pacientes. Porque Pádua, Giovanni, apesar de ter pouco mais de 40 mil habitantes, é menor que Santos Dumont. Pádua, em números absolutos, em números proporcionais, matou mais que Juiz de Fora. A última vez que eu vi a contagem, tinha 177. Para uma cidade de 40 mil habitantes, isso é muito em relação a Juiz de Fora, 2 mil para 600 mil moradores. Então, inclusive, o médico, que estava tratando, certamente com mais de 70 anos, já estava aposentado, mas estava lá, atendendo os conterrâneos dele da cidade, que eram pacientes dele, atendendo. Ele acabou contraindo, foi para Niterói e voltou morto. Né? Então, realmente, nem aquele profissional, da linha de frente, muitos jornalistas morreram, muitos médicos, enfermeiros, morreram dessa doença. Ou seja, e não tem um aparelho, né, para medir. Eu não vou até me estender, não, porque quando eu falo disso, eu me exalto muito em função disso, em função da falta do negacionismo do cidadão brasileiro. E não são poucos, não. E não são poucos, que negam uma doença terrível, que não escolhe classe social, não escolhe bairro, não escolhe local, e que uns podem... Clodomiro Riani, 100 anos, contraiu a doença, saiu do hospital aplaudindo a equipe que o tratou, né? 100 anos. E, teoricamente, um grupo de risco, quem garantia que ele ia sair vivo? Saiu, né? É difícil. Mas, enfim... Inclusive, complementando a sua fala, a maior autoridade do país que foi quem liderou todo esse movimento. Uma vergonha. Eu vi o governador do Mato Grosso dando uma entrevista, e o repórter foi muito feliz, perguntou, governador, aí ele reclamando, não, no Mato Grosso está difícil, isso no auge da pandemia. As pessoas resistem a usar máscara, resistem em distanciamento, que são primordiais, né? A vacina não tinha avançado, são essenciais para tentar controlar a doença, para não permitir que ela espalhe. Aí o repórter perguntou, governador,
o seu estado é um dos estados em que o presidente tem maior índice, um dos maiores índices de aprovação. O senhor acredita que aquelas atitudes dele, não fazendo aglomeração, não usando máscara, negando a doença, condenando a vacina, você acredita que isso influencia? O governador que eu senti que é afinado com o presidente, pode não ser assim explicitamente, como é o governador de Minas, mas que ele é afinado, ele escorregou um pouquinho, mas ele acabou dizendo que uma pergunta bem formulada não tem jeito, ele não escapa. Ele disse, não, eu acredito sim, porque é comum o artista influenciar no tipo de roupa que a família, que o jovem usa, eu acredito sim. Ele custou para admitir, mas admitiu. E é fato, sim, e é fato, as pessoas seguem muito. Aqui em Juiz de Fora, por exemplo, 30 mil pessoas não compareceram para tomar uma dose sequer. E mais de 47, quase 50 mil, não voltaram para a segunda dose. Então, é difícil. Difícil até de entender. Né? Não, e outra coisa, eu sempre digo para as pessoas, gente, a vacina não é segurança de que você não contrai. Ela não te impede, mas ela é uma segurança que se contrair, não evolua para o caso mais grave. Mais branda. Mas qual é a melhor solução? É manter o distanciamento, é usar máscara, é não conviver no meio de quem tem, para poder não pegar. Eu não quero pagar para ver, porque não tem, Giovanni, não tem um aparelho que chega, encosta em você, em mim, ou em quem está nos assistindo e fala, ó, você está imune, você tem resistência, você pode contrair. Ah, não, você não pode. Não tem um aparelho. Então, na dúvida, é melhor não arriscar. É melhor. O médico falou, um médico aqui, conhecido meu, eu estava conversando com ele, tá? Ele falou, olha, apareceu uma paciente lá e eu chamei a atenção dela, falei com ela que ela abusou, porque ela chegou com sintoma de Covid. E ele pegou e falou para ela, você trabalha? Não, eu fico só em casa, porque ela cuida do avô e fica em casa, não trabalha não. Mas como é que você contraiu? Eu frequento a igreja, e na igreja? A igreja, o pastor falou que não precisa. Daí na igreja, tá cheio assim. Ele falou, você abusou. Porque nessa época, você vê televisão, não tem assistido. Não. Então tem que ver, tem que se informar, tem que procurar fontes seguras de informação. Mas aí, enfim, que não é mais tolerável alguém estar espalhando Covid em final de 2021, com tanta vacina aplicada, tem lugar que a prefeitura está buscando pelo braço para vir vacinar. Quase que isso, faltando pegar pelo braço e trazer para vacinar. Então não é possível. É abuso, né? Sim, é descuido, sim. É descuido, é abuso, e isso não é tolerável. Né? Mas, enfim, Carlos Ferreira, eu quero ter acesso aos livros, tá? Sim. Quando sair, por favor, entre em contato com a gente. Estou aí para divulgar também. Para mim será um prazer muito grande poder estar divulgando o seu trabalho. Me senti extremamente lisonjeado em ser lembrado por você para poder integrar as notícias do seu blog. Pois é, rapaz. Eu vou te passar o contato dele. Eu vou te passar. Tem muita coisa sobre ele na mídia, mas na internet. Mas vou te passar. Eu tenho uns e eu tenho também muita coisa. Ele é engraçado que outro dia, há uns meses atrás, eu fui procurado por um juiz de direito de uma cidade do Nordeste, eu não me lembro o nome agora, e ele escreveu um filme sobre a vida do Ronaldo. Aí ele entrou em contato comigo, o doutor Marcos Vinícius, falou assim, ó, Ronaldo da Costa mandou que eu te procurasse, porque diz ele que você sabe mais coisa dele do que ele próprio. E realmente, eu tenho um arquivo, eu tenho a vida do Ronaldo, eu vivi junto com ele aqueles anos dourados, vamos dizer assim, eu que organizava a agenda dele. Na época, ele foi na Hebe, o contato foi feito por mim. Ele foi na Silvia Popovic, no Clodovil, o contato foi feito por mim. Na Hebe Camargo, foi por mim. Então, eu tenho, sim, muita coisa do Ronaldo. Entendeu? Não, é verdade. Mas ele você sabe, procura o Giovanni, que ele... Não, e o escritor sabe melhor do que o biógrafo, sabe mais do que o biografado. Eu falei com a Dilma. Mas eu fico me envolvendo com tanta coisa que às vezes não sobra tempo para eu colocar em forma de livro, para poder fazer uma biografia, enfim. Mas eu quero
dizer que me senti extremamente lisonjeado, ser lembrado por uma pessoa que eu aprendi a admirar desde muitos anos atrás, lá no meu começo, né, que eu sempre acompanhei, jamais passou pela minha cabeça naquela época que eu fosse estar um dia fazendo uma live com você. Né? Era algo assim muito distante de mim. Eu pensava, poxa, nunca vou ter esse privilégio. E hoje eu estou aí, né, sendo recebido por você. Para mim, um prazer, uma alegria indescritível. Vou guardar com muito carinho essa nossa live. Quero me lembrar desse dia que eu consegui participar de uma entrevista ao lado de um ídolo, de um cara que eu sempre me espelhei, que eu sempre procurei você é aprender com amigo, ele. né? Você sabe o Não, seguinte, é em relação verdade. ao Ronaldo, é importante te ouvir, sim, porque outro dia eu falei com a Dil. Estou negociando aqui com a direção da ESTV um programa de esporte para o ano que vem, toda segunda-feira à noite. E falei, Adil, vou te trazer para falar sobre o livro, mas depois eu vou trazer o Ney Medina também, porque o autor da obra sabe melhor do que quem forneceu as Muito informações. mais, Com com certeza, eu certeza. falei, com certeza Tem o Ney coisas que Medina ele não sabe. lembra que eu nem lembro, é verdade. É verdade. Mas então, Carlos Ferreira, quero te agradecer o carinho, a atenção que você teve comigo. Pô, cara super simples, super humilde, fácil da gente conversar, fala a nossa língua, né? Te peço licença para fazer uma saudação em forma de agradecimento, de respeito, de carinho, tá? Você é um ícone para a gente, é o cara que é o nosso professor, nós que nos intitulamos jornalistas. Você Muito obrigado, percebe? meu querido. Essa Um live abraço vai a ser você, então, tá? guardada. Vou guardar Um para abraço. sempre essa live. Espero que seja a primeira de muitas outras. Tá? Ah, com Vou te certeza. deixar Vamos à participar, sim. vontade de falar o que você quiser. De repente, Não, alguma coisa que a gente não abordou. O não, espaço não. é seu, meu amigo. Muito Para o ano que vem, obrigado. no programa de TV, inclusive, eu vou trazer você aqui. O Tadeu Miracema vai vir lá, o Ademir Tadeu lá de Miracema vai vir também, porque ele conhece muito do futebol, muita história. E vai. O programa vai ser um programa informativo, mas alguém que conheça também para debater. E Será não um vai grande ser. prazer. E toda segunda-feira, e até lá a TV vai estar em toda a rede e também vai estar na internet. Né? Não, ela não vai ser só sintonizada na Será TV um grande digital comum. prazer poder participar com São, você. só esperando inaugurar aí a antena de São João para pegar em descoberta, e aí sim, vai ter um alcance e futuramente vai ter istv.com.br /Juiz de Fora, que aí qualquer lugar do mundo a pessoa vai poder assistir a TV. Tá bom, meu querido? Ó, o livro, os livros que eu estou escrevendo, vou lançar aqui para a editora de Juiz de Fora. Eu ainda não, ele não está lançado porque eu quero frequentar a editora. A moça lá, a diretora, fala, vem cá. Não, estou esperando passar, porque você é jovem e eu tenho medo do vírus ainda. Quero ir pessoalmente mudar, escreve aqui, muda aqui, lançar. Quando eu lançar um, vai ser a renda em prol da APAE, que é muito importante aqui. O outro vai ser sobre o Abrigo Santa Helena, que trata de idosos aqui na Vila Ideal. E o outro vai ser em prol lá, a arrecadação do educandário Carlos Chagas, que trata de crianças e adolescentes lá no bairro Carlos Chagas, além do CEPROM, que é o Centro de Promoção do Menor na Vila Ideal. E cada um tem ali o destino, não é para arrecadar dinheiro, nada disso, é para ter arrecadação destinada a uma instituição, e Juiz de Fora tem muitas instituições sérias que fazem trabalhos importantíssimos e que vivem de doações. E vamos ajudar com os livros, tá bom? Conte comigo sempre. Estou aí para divulgar, para poder estar junto no dia do lançamento. Pode me convidar que eu vou fazer um registro ao vivo, tá? Para mim será um grande prazer, meu querido. Ó, tá bom, então, um abraço. fica com Deus. Uma ótima noite de sexta-feira, um bom final de semana. Que Jesus possa estar sempre ao seu lado, que você continue com essa mente brilhante, tá? E continue sendo esse grande exemplo para todos nós, de um belíssimo profissional e de um ser humano na verdadeira concepção da palavra. Beijo no coração, meu amigo, e espero que possamos fazer a segunda brevemente, hein? Com certeza. Um abraço a você, tá bom? Até mais. Um abraço. Bom, gente, falei então com essa fera, com esse ícone do jornalismo esportivo, Carlos Ferreira, direto da cidade de Juiz de Fora, para vocês. Eu quero agradecer a todos que ficaram conosco até agora, agradecer a você que passou, que saiu, que voltou, que não voltou, que assistiu 1 minuto, 2, 10, 1 hora, enfim,
não importa quanto tempo. Né? Satisfação grande em poder levar para você entretenimento nessa sexta-feira, dia 5 de novembro de 2021. Eu volto semana que vem, na segunda e na sexta-feira, trazendo mais lives para vocês. Quero agradecer aos nossos apoiadores, os nossos patrocinadores do site Descoberto.net. Tenham todos um bom final de semana, fiquem todos com Deus e a gente volta a qualquer momento em edição extraordinária direto aqui da cidade de Descoberto. Tchau, gente, valeu!